Evangelho de João, capítulo 8, do versículo 2 ao 11. Você pode dar um aleluia, um glória a Deus? Aleluia. Assim diz a palavra do Senhor. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo. Nós estamos falando de Jesus. Onde todo o povo se reuniu ao redor dele. E ele se assentou para ensiná-los. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério e fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus se inclinou e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar a pedra. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. E então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. E declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Aleluia! Uma salva de palmas a essa palavra tremenda. Tremenda. Deus é tremendo. Deus é tremendo. O Senhor Jesus, Ele é tão meigo, Ele é tão doce, Ele é tão suave, ao mesmo tempo Ele é tão intenso em suas ações, em suas palavras, que a gente consegue ver o poder que Ele tinha, lendo a palavra dEle, há mais de 2000 anos que se passaram da sua presença na terra. Essa palavra trouxe a mim e traz a você a nossa possibilidade de uma nova chance. E esse é o tema dessa pregação de hoje, a segunda chance. Eu começo a ler essa palavra, e isso eu aprendi com meu esposo, que graças a Deus me ensina muito a respeito disso. O capítulo anterior e o capítulo posterior à palavra, a gente precisa saber para entender o contexto. E no capítulo anterior ao capítulo 8 do livro de João, que nós acabamos de ler, ele me disse que Jesus estava na Galileia. E lá na Galileia, os seus irmãos disseram a ele que ele deveria estar na festa dos tabernáculos, que aconteceria na Judéia. E Jesus disse a eles: Eu não vou lá, porque lá na Judéia eles querem me matar. E os seus irmãos disseram: Mas você é um profeta, você precisa se fazer conhecido, e lá você terá uma grande oportunidade. E Jesus disse, aleluia, Jesus disse que não iria. Jesus falou que não poderia ir porque as pessoas queriam matá-lo naquele lugar. Mas ele foi. E ele foi em oculto. E ele participou da festa na Judéia. E ele não só participou, mas esse dia, esse ato da mulher pecadora aconteceu um dia após a festa na Judéia. Isso me mostra o seguinte: que o Senhor Jesus, Ele não se importa com as festas, Ele não se importa com o púlpito, Ele não se importa com a fama. Ele mudou o percurso dele, ele foi até a Judéia, saindo da Galileia, porque
No momento da madrugada daquele dia anterior, ele estava orando lá no Monte das Oliveiras, e eu creio que o Senhor Deus falou a ele: existirá uma pecadora que será apedrejada, mas pelo poder da tua palavra, das tuas ações, ela pode ser liberta. O Senhor Jesus, Ele muda um quadro. O Senhor Jesus resgata o ferido, resgata o doente. Ele vai no mais alto monte, Ele vai no mais profundo abismo. Ele atravessou o mar, Ele andou sobre as águas. Ele pôs a mão nos leprosos. Ele entrou na cova dos leões. Ele foi até a fornalha. Ele foi até a casa da sogra de Pedro. Esse é o nosso Deus. Ele vai em todo o lugar onde o pecador está, sem saída, como aquela mulher pecadora. Não adianta você se esconder, não adianta você se afastar, não adianta você fugir, porque Jesus veio para você, Jesus veio para mim, Jesus veio para nós. Essa é a maior obra dele. E ainda que as pessoas queriam matá-lo, ainda que as pessoas tentassem denegrir a imagem dele, ainda que as pessoas começaram a contender contra a grande vida do Senhor Jesus e as suas grandes obras e palavras, ele correu risco. Ainda, pastora, que você não gosta de pisar em hospitais, é lá o teu lugar. Porque o Senhor Jesus também não gostava de correr riscos. Mas pelos doentes, pelos enfermos, pelos necessitados, pelos perdidos Ele foi. E nós também iremos. E quando você precisar, alguém vai ao teu encontro. Não por Ele, não porque aquela pessoa te ama, mas porque o Senhor Jesus, Ele te ama. Porque o Senhor Jesus se identifica conosco. O Senhor Jesus se identifica com a nossa condição. Um capítulo tremendo no livro de Isaías, no capítulo 53, diz que ele foi desprezado, rejeitado, experimentado no sofrimento, que ele não tinha estima alguma, nem havia nele beleza, mas ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas transgressões, todas as nossas doenças, todos os nossos pecados, todos os nossos castigos foram jogados nele. É por isso que ele entende que você está passando. É por isso que ele sabe a condição que você está. É por isso que ele ficou mais um dia na Judeia, porque lá havia uma mulher que precisava dele. Mas também na Judeia existiam fariseus e os homens da lei. E o mais engraçado disso é que a mulher pecadora, ela não tinha condição nenhuma de chegar até Jesus. Às vezes o pecado, ele nos afasta tanto de Deus, mas tanto de Deus, que a gente não tem a possibilidade de voltar para Ele, ou de sequer ouvir a mensagem dEle. Porque a gente se acha tão impuro, ou a gente está tão cego do que a gente está fazendo de errado, que a gente não tem a opção de seguir a Jesus. E é por isso que eu creio que quando isso acontecer na sua vida, se acontecer, que em nome de Jesus não vai acontecer, alguém vai te trazer obrigado. Alguém vai armar uma estratégia, vai armar uma cilada, sequer, um plano, que ainda que na cabeça dele seja maligno, seja contra você, vai ser revertido ao seu favor. Porque os fariseus e os homens da lei trouxeram aquela mulher diante de Jesus, já com a condição de que ela seria morta, já com a condição de que ela não teria saída, já com a condição de que ela era apenas um objeto para uma armadilha para o nosso Senhor. Porque naquela época existiam duas leis: a lei de Moisés e a lei romana.
E a emboscada que eles armaram para Jesus era que, segundo a lei de Moisés, como foi citada aqui, a mulher deveria ser apedrejada quando fosse pega no ato do adultério. Mas a lei romana também dizia que somente um juiz romano poderia julgar a pessoa que foi pega em adultério. Então, se o Senhor Jesus dissesse, apedrejem-na, ele estaria pecando, cometendo uma infração legal dos romanos. Mas se o Senhor Jesus dissesse, não apedrejem-na, ele estaria cometendo uma infração nas leis de Moisés. Eles armaram uma cilada. Eles armaram uma emboscada. Aquela mulher sem força alguma se colocou diante de Jesus. E a palavra de Deus diz que ela foi colocada no centro daquela roda. E que as pessoas que estavam em volta não são citadas na palavra. E eu começo a pensar que elas foram inflamadas pelo fermento dos fariseus. Os fariseus e os homens da lei tinham nas mãos as pedras. Sabe aquela pessoa que te julga e te condena por uma coisa que você fez? Ela tem nas mãos uma pedra. Ou você nem mesmo está julgando, mas alguém vem e diz alguma coisa para você. E você faz como aqueles homens que estavam ouvindo a palavra do Senhor, mas não se manifestam contra a acusação daquela mulher e nem a favor. Você fica imparcial. Você se coloca neutro, como uma neblina, como um vidro transparente. Você não quer se colocar. As pessoas tentam nos matar jogando pedras contra as nossas ações. Mas tem língua que taca pedra também, né? Não é só com mão. A boca fechada contra as injustiças da vida também são malignas. Eu não sei quem falou para os bons de que o mal prevalece. Eu não sei quando é que a gente começou a se calar vendo as injustiças nessa vida. Eu não sei em que momento em que a gente começou a ter medo de falar sobre a lei do Senhor, a palavra de Deus. Porque existem muitas vezes em que a gente sabe o que é certo a ser feito, mas a gente se cala. Aqueles homens que ouviam as palavras do Senhor Jesus se calaram diante da acusação daquela mulher pecadora. Ninguém se levantou para defender. Quando a gente peca, ninguém defende a gente. De repente o nosso pecado é exposto e de repente as pessoas começam a jogar pedra contra a nossa vida ou a se afastar e a gente fica diante de todos sem força sequer para cair no chão. Nós somos levados de um lado para o outro como marionetes, como essa mulher pecadora. Mas eu quero dizer para você que quem se afasta do Senhor Jesus é o pecador e não Jesus. A palavra de Deus me diz que Jesus ficou aonde ele estava, como ele estava. Nós nos afastamos de Deus por vergonha. Somos nós que nos afastamos de Deus. Lembra do jardim do Éden? Quando Adão e Eva pecaram, quando o Senhor Jesus veio ter com eles no final, quando o Senhor Deus veio ter com eles no final da tarde, o que eles fizeram? Se esconderam. Deus incansavelmente começou a chamar por eles. E Jesus incansavelmente vai te buscar. Ele vai te resgatar. Ele vai atrás de você aonde você estiver. Ele não desiste de você. Então, meu querido, se você caiu, se você pecou, não perca tempo no lamaçal em que você está. Corre para Jesus, pede ajuda, se agarre em alguém, porque Ele vai estar lá, esperando a tua doce presença. Porque o Senhor Jesus, Ele não odeia o pecador, Ele odeia o pecado. Ele ama o pecador. Ele veio ao mundo por mim e por você,
Ele esteve aqui por mim e por você. E todo o sacrifício dele foi por você e foi por mim. Naquele momento em que aquela mulher parou diante dele de pé, ele nem se importou com os acusadores. E isso eu acho outra característica tremenda dessa palavra. Quando a gente toma essa postura de fariseu, de homem de lei, de saber muito da palavra de Deus, o Senhor Jesus, ele se afasta um pouco da gente, porque a gente fica cheio de si, sabe? Cheio do conhecimento da palavra, mas tão distante da presença dele. Porque a palavra, ela é vazia sem o Espírito Santo de Deus. Você pode decorar todos os versículos bíblicos, você pode conhecer todas as histórias sensacionais que a Bíblia tem, mas se o Espírito Santo não estiver dentro da tua vida, meu irmão, você é vazio. Você é um osso seco, morto. Os fariseus conheciam a palavra de Deus. Os homens da lei conheciam a palavra de Deus. O Velho Testamento está cheio da palavra de Deus. Mas Jesus precisou vir ao mundo para mostrar o quanto aqueles homens se afastaram da palavra de Deus, mesmo conhecendo a palavra de Deus. Porque o Senhor Jesus veio ao mundo e se fez pobre, para demonstrar que não é a riqueza, que não é a sabedoria do homem, mas é o poder e o amor de Deus, que nos faz filho dele, que nos resgata, que nos salva, que nos liberta. Quando aquela mulher esteve diante dele, ela achou que estava perdida, ela achou que não tinha mais saída, ela achou que ela estava morta. Todas as vezes, isso é muito interessante, você entender bem, todas as vezes que você buscar ajuda, ou que você tentar mudar de vida, através de homens, através de ações isoladas na sua vida, você vai falhar. Eu acho que essa mulher pecadora, ela foi pega em adultério, depois de uma festa tão grande, porque ela já estava tão distante do seu marido, tão perdida do que ela acreditava ser verdade, que ela tentou buscar em um outro amor uma segunda chance de mudança de vida. Quem sabe ela não planejava fugir com ele. Quem sabe você também não está planejando mudar a sua vida hoje. Quem sabe você não está esperando o ano velho acabar e começar um ano novo para você se firmar mais com Deus. Ou quem sabe você não está esperando um marido para que você seja uma mulher mais de Deus, para que você tenha essa segunda chance na vida. Quem sabe você não está esperando um novo emprego para ser mais responsável, ou você não está esperando a sua casa nova para você cuidar melhor da sua casa. A gente espera uma segunda chance em tantas coisas vãs, e eu digo para você que novamente a gente vai cometer os mesmos erros, porque a única e verdadeira segunda chance está no Senhor Jesus. Quando nós aceitamos o nosso pecado, quando nós mostramos para Ele a nossa fraqueza, é Ele quem nos dá a verdadeira segunda chance. Quantos maridos e quantas esposas pedem por uma segunda chance? Quantas mulheres, quantos adolescentes, quantos jovens ou idosos gostariam de ter uma segunda chance na vida, porque falhou muito no passado, porque foi um homem sanguinário, porque foi um homem truculento, porque foi uma mulher que não tinha trava na língua, porque não consegue controlar os seus pensamentos, as suas ações. Nós não podemos depositar as nossas esperanças em homens, porque os homens vão se basear nas leis, e as leis vão sempre nos acusar. Nós sempre estaremos condenados, porque a Bíblia diz que não existe um homem que não tenha pecado. Jesus disse para aqueles homens: se algum de vocês estiver sem pecados,
Ele não disse se algum de vocês nunca pecou. Ele estava falando do presente. Todos nós cometemos pecados. E todos nós acusamos alguém por pecados. A nossa esperança não está na mão de um homem. A nossa esperança não está na mão do pastor. A nossa esperança não está nas mãos do teu futuro casamento, da tua futura casa, do teu futuro emprego. A tua verdadeira esperança e a tua verdadeira segunda chance está nas mãos do Senhor Jesus. É Ele quem escolheu o barro. Todos os homens que levaram aquela mulher adúltera até o Senhor Jesus escolheram pedras. Os fariseus, que eram os homens que representavam a lei romana, já estavam com as pedras nas mãos para matar aquela mulher. Os homens da lei de Moisés, também já estavam com as pedras na mão, porque eles também já tinham feito a sua sentença. Mas quando Jesus se abaixa e começa a escrever no barro, eu creio que ele se abaixou porque ele escolheu o barro. Porque a palavra de Deus me diz que ele é o oleiro e do barro nós viemos. E quando ele se abaixa e escolhe o barro, ele está escrevendo uma nova história para aquela mulher. O Senhor Jesus, ele não tem pedras nas mãos, ele tem barro, ele tem água, ele tem perdão, ele tem esperança. Ele escolheu o barro. Porque ninguém pode te acusar. Ele é o oleiro. E ainda que você esteja quebrado, e ainda que você ache que para você não tem jeito, não tem saída, que você não muda, deixa você ficar quebrado nas mãos desse oleiro. Deixa ele pegar o vaso e quebrar e fazer de você um vaso novo. Que você não seja contaminado pelo fermento desses fariseus que ficam à nossa volta acusando as pessoas, dizendo que aquele ou aquilo que ele tem feito não tem jeito, que o jeito que ele fala ou que ele se veste ou como ele se comporta é um jeito de alguém pecador ou de alguém perdido. Não se contamine pelo fermento dos fariseus. Nós somos barro. E o nosso oleiro, que poderia nos julgar, ele escolhe nos refazer. Você pode dar um glória a Deus e agradecer aquele que escolheu te refazer. A palavra de Deus nos diz que ele veio para os doentes e para os enfermos. Ele sequer se levantou para os acusadores. Ele ficou agachado, escrevendo no barro. E ele se levantou apenas para te defender. A Bíblia me diz que Jesus, ele intercede por nós a Deus, mas ele também intercede por nós no nosso cotidiano, nos momentos mais difíceis. Ele está intercedendo por você, Ele está te protegendo, Ele está te defendendo, Ele está te guiando, Ele está te orientando. Ele é já, Ele é agora. A todo momento, nós podemos chegar até o oleiro, até Jesus, até o Espírito Santo e pedir: perdão, me refaz, perdão, me transforma. Em todo momento, nós não podemos perder tempo de sermos refeitos dia após dia por Ele. Porque não importa o tamanho do teu pecado, se é que isso existe. Sábado eu estava falando com as crianças no projeto e eu dizia para eles: que diferença vocês acham que tem na mentira que você contou hoje para tua mãe, para o homem que matou ou assassinou 10 crianças hoje? Se Jesus voltar, nenhum dos dois sobem. O pecado é pecado. Não existe tamanho ou proporção para o que é errado.
nós precisamos fazer o que está nas nossas mãos. Porque a palavra de Deus me garante que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E o Senhor Jesus, naquele momento em que Ele diz que se alguém ainda estiver em pecado, se alguém não tiver pecado, que atire a primeira pedra, eu percebo que todos aqueles homens, a começar pelos mais velhos, porque é neles que habita a sabedoria do tempo. Não adianta você querer ser sábia na mocidade. É ser tola, né? É a gente ser bem tola, achar que a gente sabe muito, tendo menos de 50 ou 60 anos. A gente não sabe nada. Sábios são os mais velhos, e é por isso que eles merecem o nosso respeito. Os mais velhos começaram a sair um a um, e as pedras foram jogadas no chão, e na medida que aquelas pedras foram jogadas no chão, as escamas dos olhos daqueles homens também foram caindo. Jesus não perde uma alma, irmã Cecília. Jesus não perde uma alma. Quantas almas para o Senhor Jesus a gente perde atirando pedras? Quantas almas vieram até você imundas, sujas, e nós atiramos pedra? Jesus é tão sábio que naquele momento Ele não perdeu sequer a alma dos fariseus, sequer a alma dos homens da lei. Ele mostrou para eles que o pecado é a condição primária para a gente ter uma nova chance. Enquanto você não assumir o que você faz de errado, enquanto você não se jogar nos pés do Senhor Jesus, enquanto você não ter esse momento de intimidade, é só você e Jesus, como aquela mulher pecadora ficou só com Ele. E o pecado dela estava exposto. Onde estão os teus acusadores? Quando você expõe os teus pecados para Jesus, ninguém pode te acusar mais. Quando você diz para Ele: Senhor, eu pequei nisso, eu não vejo saída, eu não tenho mais ninguém a quem recorrer, é Ele quem vai te dizer: vai e não peques mais. Chega. Até aqui você tentou sozinho, mas a partir de agora os teus pecados estão perdoados. Esse momento de intimidade, esse momento de quebrantamento, não precisa de ninguém do teu lado, é você e Jesus. E é nesse momento em que você vai ser reconstruído. É nesse momento de intimidade, é nesse momento que você fica exposto para Ele. Porque diante da tua fraqueza, Ele vai te fazer forte. E não é da maneira que você quer. Às vezes na tua intimidade com o Senhor Jesus, você vai achar que o teu maior problema é uma coisa, mas Ele vai se agachar lá no barro e vai começar a escrever, e é só de joelho que você vai conseguir ler o que Ele quer que você mude. Enquanto o seu joelho não se dobrar, enquanto você não tiver intimidade com o Senhor, enquanto você não se colocar na presença dEle através da oração, da consagração, você não vai entender, você não vai conseguir uma nova chance, você não vai ter uma segunda chance. Você vai continuar cometendo os mesmos pecados dia após dia, porque você não tem confiado no Senhor Jesus. Você tem confiado no teu braço, você tem confiado na tua mão. Você não pode falar para o seu marido, para o seu filho, para o teu emprego, falar: não vou mais fazer isso. Eu prometo que eu não faço mais isso. Quantas vezes você já não fez isso? Você tem coragem? Não vou nem pedir para você levantar a mão, mas você tem coragem de buscar na sua memória? Quantas vezes você prometeu algo e você não cumpriu? Eu faço isso constantemente. Eu roo unhas, meu marido sabe disso. Eu tenho uma dificuldade tremenda em parar. Não, eu vou parar. Anos sem roer. Voltei a roer. Você anos sem pecar,
anos sem cometer um erro, e de repente você comete de novo, porque não está na tua mão, não depende de você, não é a tua vontade. Expõe a tua fraqueza para Deus, expõe a tua necessidade para Jesus e diz para Ele: eu não vejo nada. Você sabe quando o Senhor Jesus diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Eu acredito que ela precisou abrir os olhos, porque ela estava tão perdida no pecado, que ela fechou os olhos sabendo que ela ia morrer. Você que acha que está morto, você que acha que está perdido, você que acha que não tem mais saída, o Senhor Jesus diz assim para você: abre os teus olhos. Você está diante dele e não consegue enxergar que os teus acusadores já saíram, que uma nova história já está sendo escrita para você, que o teu tempo de pecado, que o teu tempo de escravidão, que o teu tempo de dificuldade já acabou. Jesus está com você e é só você e Ele. Levanta-se do chão, abra os teus olhos, ninguém mais vai te acusar. Mas vai e não peque mais. Jesus mostra o caminho onde deve ser seguido. Jesus aponta aonde você tem que ir. Vai. E agora os teus princípios, os teus planos, os teus projetos, eles não são mais os teus objetivos. Tudo aquilo que você planejou, tudo aquilo que você tem como prioridade, vai ser mudado. É por isso que uma aliança com Deus, ou um voto com Deus, um pacto com Deus, ele não é brincadeira. Porque quando a gente se dispõe, se coloca na frente dele e aceita ele como a nossa segunda chance, e só é nele que você tem uma segunda chance, todo o teu plano, toda a tua estratégia, todos os teus princípios, os teus valores, o teu objetivo de vida é mudado. Porque agora a vontade de Deus é acima da sua. Porque agora os planos do Senhor Jesus vão se cumprir na tua vida. E não os mais teus, mas os dele. Que diminua eu, para que ele cresça. Que ele apareça. Que eu me quebrante constantemente na presença dele. E a gente precisa levar Jesus todo dia para nossa casa. Todos os dias, senão não vai mais dar certo. Quando aquela mulher foi até Jesus, ela foi colocada ao centro dele, mas agora mudou. Jesus era o centro da vida dela. Era Jesus que mostrou para ela, que constrangeu ele, que constrangeu ela com a graça, com esse favor imerecido de livrá-la da morte. E é de graça que a graça vem. A gente não paga nada. A gente tem que sim aceitar o Senhor Jesus. E é por amor que a gente abre mão dos nossos planos. Porque se for forçado, Ele não aceita. Se você está fazendo o que você está fazendo para Deus sem ter amor no coração, irmão, joga fora. Joga fora. Porque o que vai te manter na hora da angústia é o amor. Não é o medo. O que vai te manter de pé na hora da prova, na hora da necessidade, é o amor que você sente por Deus aqui dentro do teu coração. Jesus não pegou a espada, Jesus não pegou o chicote para expulsar os fariseus, os homens da lei. Ele pegou o amor que ele tinha. Ele pegou o sacrifício que ele ia fazer e mostrou para eles que todos nós pecamos. É o amor de Jesus que transformou a vida daquela mulher. E é o amor de Jesus que vai transformar a sua vida. Ela que vai fazer você ficar mais doce. Ela que vai fazer você ficar mais leve. Ela que vai fazer você ficar mais feliz, mais sorridente. Porque aquela mulher que era escrava do pecado, aquela mulher que era aprisionada, que era maldita, que era morta, foi liberta, transformada, restaurada e agradecida pela graça que ela recebeu.
Receba a graça que o Senhor Jesus deixou na sua vida. Toma posse dela. Tire essa máscara de tristeza. Tire essa máscara de escravo. Jesus te salvou e foi de graça. E é por isso que nós servimos a Ele. E é por isso que nós declaramos que nós amamos a Ele. Ele é o Senhor das nossas vidas. Porque pela graça nós fomos salvos. Pela graça nós somos libertos. Você precisa receber a segunda chance. Você precisa aceitar a segunda chance.